Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, renovação de estrela rubro-negra encaminhada. Davi Luiz sugere aula de danças para jovens crias da base rubro-negra. Paulo Souza e uma nova polêmica com o Flamengo. E time do Flamengo hoje para enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, você está assistindo mais um vídeo do canal Flamenguista em Portugal, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição. Eu estou a dever a vocês sorteio de 2 camisas oficiais do Flamengo. Dentro em breve eu vou fazer esse sorteio, mas ainda dá tempo de você se inscrever no canal e concorrer a essas 2 camisas. Mas o que não pode acontecer é você estar assistindo aqui esse vídeo e ainda não ter se inscrito no OneFootball, pessoal. É totalmente de graça. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol de todo o planeta. O OneFootball, você tem a Bundesliga totalmente de graça para que você veja aqui no Brasil, outros campeonatos. E você tem todas as notícias do Mengão na palma da sua mão, em tempo real. Você consegue ver também os melhores momentos do Mengão no Campeonato Brasileiro, com alta qualidade de imagem e som, né? Se você está aí na minha querida Portugal, você se baixar o OneFootball, você vai ver Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians pela final da Copa do Brasil, totalmente de graça. Você está esperando o quê, meu amigo? Está na hora aí de você baixar o OneFootball, né? Para baixar, link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. O OneFootball é patrocinador do canal Flamenguista em Portugal e eu uso o aplicativo absolutamente todos os dias. Está na hora de você usar também. É de graça, pessoal. Baixe agora o OneFootball. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente conversar no jogo de hoje. Ontem, fiquei de olho na telinha, no segundo tempo aí do jogo do Juventude e Corinthians, né? 2-2. Vou dizer uma coisa para vocês, amigos. Time do Corinthians, né? Todo mundo falando que houve uma revolução, que o Vitor Pereira fez e aconteceu. Eu vi só o segundo tempo, eu vou ser bem sincero com vocês. No segundo tempo, inclusive no segundo tempo foi 2-1 Juventude. Eu diria o seguinte, o Corinthians é um time que vai ao ataque e é perigoso no ataque. Porém, deixa muitos buracos na defesa. Ontem foi assim também, né? O Juventude ali teve chances de ganhar o jogo e se não fosse um time tão fraquinho, o último colocado, poderia ter ganhado do Corinthians, né? Time todo titular. Obviamente, no fim de semana, o Corinthians pega o Atlético Paranaense, deve colocar o reserva porque tem a grande final. Com o resultado de ontem, o Corinthians foi a 51 pontos. O Flamengo, se ganha hoje no Internacional, passa o Corinthians, joga o Corinthians para 5º colocado e o Flamengo entra no G4 empatado com o Fluminense, né? O Fluminense tem jogo contra o Atlético Goianiense. Se o Fluminense perder para o Atlético Goianiense, o Flamengo pode passar o Fluminense e o Corinthians numa rodada só. O Flamengo pode ir a 3º, encostando no Internacional de Porto Alegre. Na verdade, meus amigos, o Palmeiras já é campeão, essa que é a grande verdade, né? O que vai ser decidido nesse Campeonato Brasileiro é qual é a rodada que o Flamengo será campeão. O Flamengo ganhando do Inter, de repente, antecipa uma rodada para que o Palmeiras seja campeão. O Palmeiras deve ser campeão aí na 32ª, 33ª. Vou falar uma coisa para vocês, né? E que é uma bobagem. É até melhor que o Palmeiras seja campeão logo, porque o que fica mais marcado é o último título do ano, né? Palmeiras sendo campeão nas próximas rodadas, o Flamengo ganhando, por exemplo, a Libertadores, depois que o Palmeiras já for campeão brasileiro, o que fica marcado na mídia é o título da Libertadores pelo Flamengo. Então, assim, isso é uma bobagem, obviamente, né? O Palmeiras está aí a passos largos para conquistar mais um título brasileiro. Aliás, eu venho falando isso há muito tempo, né? Há muito tempo. O Palmeiras
fez o dever de casa, manteve uma constância dentro do possível em todo o Campeonato Brasileiro e ganhou talvez um dos campeonatos brasileiros mais fáceis da história. Por que eu digo isso? Porque esse campeonato, meus amigos, tem muito time pequeno. Muito time pequeno. Por exemplo, ano que vem deve subir Cruzeiro, deve subir Grêmio, deve subir Bahia e deve subir Vasco. 4 times pequenos devem cair, como Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude. Ou seja, né, vai ser um campeonato muito mais difícil. Palmeiras, teoricamente, se planejou bem, ganhou praticamente de ponta a ponta o Campeonato Brasileiro esse ano. Coisa que o Flamengo tem a obrigação de fazer ano que vem. A gente só não foi campeão de ponta a ponta em função aí da passagem de um treinador que não deixou absolutamente nenhuma saudade, né? Que é o Paulo Souza, meus amigos. Eu acho que a passagem do Paulo Souza realmente foi tétrica no Flamengo. E aí, meus amigos, o Paulo Souza fez ameaças aí. Olha, eu tenho muita coisa para falar na minha passagem pelo Flamengo, não vou falar porque eu não quero conturbar o ambiente. Eu peguei aqui, meus amigos, uma matéria do Marcondes Brito, né, do jornal Metrópolis, e eu quero ler um pouquinho a coluna deles para vocês, que eu acho que faz muito sentido. A ameaça de Paulo Souza ao Flamengo. Tenho muito a falar. Ex-treinador português que recebeu uma baita indenização já deveria fazer parte do passado, mas parece que está a fim de holofotes. Um assunto que ganhou destaque nas redes sociais na noite de terça-feira foi a suposta ameaça feita ao Flamengo pelo técnico Paulo Souza. Durante a transmissão de Inter e Barcelona no SBT, o jornalista João Venturi disse, após conversar com o ex-flamenguista, ter ouvido o seguinte: tenho muito para falar, mas ainda não é a hora. O Flamengo está em 2 finais e eu preciso respeitar isso, teria dito Paulo Souza. Mas que coisa bizarra. Então quer dizer que o cara que quase destruiu o time do Flamengo e que recebeu todos os seus direitos trabalhistas ao ser demitido, agora está ameaçando contar segredinhos? O que ele escondeu durante todo esse tempo? Segredos de bastidores existem em todos os clubes, em todas as relações. Tite, Filipão, Dunga, Parreira, Zagallo, só para citar profissionais que estiveram nas últimas décadas comandando a seleção brasileira. Também teriam segredos para contar, coisas que a imprensa nunca imaginou, mas certamente isso não é ético. Quando foi demitido pelo Flamengo, exatamente no dia 9 de junho, 6 meses antes do fim do contrato, o senhor Paulo Manuel Carvalho de Souza recebeu uma indenização de 5.091.000 referentes a salários, 13ª, férias, além dos 21 dias de não trabalhados e mais FGTS. Ele tinha na carteira de trabalho R$ 687.757 mensais. O valor cheio incluía direitos de imagens e chegava a 1,1 milhões por mês. O motivo da sua demissão, como toda a nação sabe, foi eminentemente técnico. Aliás, o meia Andreas Pereira, esses dias, deu uma entrevista explicando por que não encaixou a relação do Paulo Souza com o elenco flamenguista. O Flamengo ganhando tudo todos esses anos. Aí eu vejo o Everton Ribeiro na lateral esquerda e penso, aí não. Aí eu paro de pensar todos os jogadores experientes a pensar o que estava acontecendo. Vamos tentar. Mas chega uma hora que não dá mais. Nós estamos fazendo um monte de esforço, mas dando socos contra a parede, explicou a Andréia. E isso não é segredo para ninguém. Para acompanhar toda a coluna... Não, desculpa. Essa aí é a matéria aqui, meus amigos, do jornalista Marcondes Brito. E eu concordo em gênero, número e grau. Né? Acho que assim, Paulo Souza, meus amigos, na minha opinião, já disse nada contra a pessoa do Paulo Souza. Mas, assim, foi o pior treinador da história do Flamengo. Não tem a menor sombra de dúvida disso. E ele, segundo ali os jornais portugueses, a bola diz: Paulo Souza é um dos potenciais candidatos para substituir Simone Inzaghi no comando do Inter. O técnico português terá mesmo assistido o jogo dos Nero Azzurri e o Barcelona para a Liga dos Campeões, segundo revela a Tuttosport. A Inter não começou bem a temporada e perdeu 5 dos 10 jogos disputados no somatório de todas as competições. O diretor executivo Beppe Marotta tem apoiado Simone Inzaghi, mas existem dúvidas se o treinador irá continuar caso os resultados
não comecem a surgir. Ontem, no vídeo de ontem, eu trouxe uma notícia da Itália que o procurador do Paulo Sousa teria oferecido ao Paulo Sousa a Inter e que a Inter não teria aceitado o Paulo Sousa como novo treinador. Meus amigos, eu digo o seguinte, né? E aí eu reforço, né? O Paulo Sousa, de fato, assim, fez um péssimo trabalho, se achou melhor, maior e melhor que o Flamengo e teve aí o destino dele selado pelos péssimos resultados. Eu sempre digo aqui, se o Flamengo tivesse demitido o Paulo Sousa na hora certa, lá na final do estadual, e se o Dorival tivesse entrado desde o início, o Flamengo provavelmente estaria disputando pau a pau também o título brasileiro com o Palmeiras. Infelizmente, o Paulo Sousa tirou todas as esperanças aí do Flamengo conquistar qualquer tipo de título. Estão aí tentando uma melhor colocação, mas o mais importante será os jogos nas Copas. Aliás, jogo de hoje, meus amigos, jogo de hoje, vale a pena lembrar aí o jogo de hoje, o Flamengo joga com o time completo, né? Santos no gol, Rodinei na lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro no meio-campo. Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Sinceramente, não vejo por que o Flamengo jogar esse jogo com o time completo. Aliás, eu não via no jogo contra o Bragantino. O Flamengo pode usar aí esse jogo como um grande apronto para que o Flamengo possa, de certa forma, ter o time pronto lá para enfrentar o Corinthians, como fez o Corinthians ontem. Né? Foi o que o Corinthians fez ontem no jogo contra o Juventude. Então, o Flamengo pode usar isso. Vou ao Maracanã, terei o prazer de estar no Maracanã, né, para ver o meu Mengão, é o segundo jogo consecutivo que eu vou ver o Mengão, mas eu diria para vocês, em termos de resultado, não faz a menor diferença, meus amigos, essa que é a grande verdade. Meus amigos, queria dizer o seguinte para vocês, curiosidade, Flamengo e Davi Luiz, ou melhor, Davi Luiz sugere aulas de dança para jovens do Flamengo. No dia a dia de treinos no centro de treinamento do Flamengo, Davi Luiz costuma estar mais próximos do elenco mais jovens, como Matheus França, Vitor Hugo, Mateuzinho, João Gomes, entre outros. Com muitos anos de experiência no futebol, o zagueiro sabe todos os caminhos do sucesso na modalidade. Para os garotos chegarem ao topo, Camisa 23 deu uma sugestão curiosa às crias do Flamengo para ganharem agilidade. Davi Luiz pediu para os mais jovens fazerem aulas de dança e capoeira para ajudar a perder a rigidez na cintura e ganhar desenvoltura. A informação da técnica curiosa foi divulgada pelo jornalista Benê Casagrande. Sobre a boa relação que estão começando a carreira, o defensor usa a maturidade para ajudar os garotos do time a desempenharem um bom futebol dentro de campo sem medo de cobrança. Eu tento, de alguma forma, me colocar na posição deles e, com isso, tentar tirar a ansiedade. O medo, o receio de muitas coisas que acontecem, principalmente em uma idade jovem. Este é o meu papel como amigo, como líder. Um papel de uma pessoa que quer vê-los desfrutar da melhor maneira possível do futebol, declarou Davi Luiz em entrevista sobre a relação com os mais novos do elenco concedido pela Globo Esporte em agosto. Davi Luiz terá a chance de mostrar seu jogo de cintura nesta quarta-feira, dia 5, contra o Internacional às 21h30, horário de Brasília. A partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então aí, curioso, né, o Davi Luiz tentando trazer ginga aí para os novos jogadores, né? E é o seguinte, Davi Luiz é um cara admirado e respeitado aí por várias equipes do mundo, né? E aí no jornal de inglês diz o seguinte, Gabriel Martinelli admite que Arsenal sente a falta de Davi Luiz. Depois de perder o futebol da Liga dos Campeões em circunstâncias excruciantes na última temporada, as coisas estão finalmente começando a melhorar para o Arsenal sob comando de Mikel Arteta. Os Gunners enfrentam-se no topo da tabela após 8 jogos, um ponto acima do ex-empregador de Arteta, Manchester City, e tendo perdido apenas uma vez no início da campanha. O sinal mais seguro de que um clube, uma vez perpetualmente atolado em turbulência,
virou a esquina. Granit Xhaka ganhou muito merecidamente seu primeiro prêmio de jogador do mês. 7 anos em sua carreira no Arsenal mostra progresso. Sem a pressão da braçadeira aparentemente pesando sobre ela, as qualidades de liderança de Xhaka brilham completamente o estilo mais calmo e discreto de Martin Odegaard, que mesmo com apenas 23 anos de idade, já está provocando uma escolha incrivelmente astuta como capitão do clube. Habilmente liderado por Odegaard, Arteta tem seu jovem time roronando no momento e jogando futebol ousado, que os torcedores do Arsenal anseiam desde a saída de Arsène Wenger em 2018. Apesar disso, um dos maiores talentos do clube, ala pivô Gabriel Martinelli, acredita que falta um ex-chefe no vestiário. Esse homem, é claro, é Davi Luiz, agora jogando regularmente pelo gigante brasileiro Flamengo na Série A. Ele é um homem sensacional, um homem que merece tudo o que conquistou. Uma pessoa que todos aqui sentem falta, disse Martinelli sobre seu compatriota e ex-companheiro de time em entrevista no The Times. Ele foi importante para mim quando cheguei, me dando conselhos sobre minhas jogadas. Daquele momento, eu estava jogando mais como atacante. Então, estava sempre perto dele nos treinos e ele me orientava. Ou seja, meus amigos, essa ascendência do Davi Luiz sobre os jovens do Flamengo, ela acontecia no Arsenal também. Então, o Davi Luiz, meus amigos, até diria uma coisa para vocês. Para mim, ele seria aí, com a aposentadoria do Diego, o possível capitão do Flamengo. Acho que está na hora aí dos dirigentes do Flamengo, do Dorival, pensar em dar essa abraçadeira depois da aposentadoria do Diego, enfim, do Diego Alves, que também é capitão, do próprio Everton Ribeiro, pensar em ter o Davi Luiz também como grande capitão do Flamengo também. E Flamengo encaminha a renovação do contrato do jogador. A temporada de 22 está na reta final e não é à toa que o Flamengo começa a planejar o ano de 2023 de forma minuciosa. Assim eu espero. Um dos principais nomes da defesa rubro-negra, Davi Luiz, deve permanecer no mais querido. Isso porque o zagueiro e o clube têm conversas avançadas para acertar a renovação contratual. Titular absoluto da zaga do Flamengo ao lado de Léo Pereira, Davi Luiz já definiu questões salariais e o tempo de contrato com o mais querido, vestindo o manto sagrado. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Júlio Miguel Neto. Como dito anteriormente, Davi Luiz é um dos nomes mais importantes para a defesa do Flamengo. Anunciado pelo rubro-negro em setembro de 2021, o zagueiro chegou à Gávea como status de xerife. Agora, pouco mais de um ano depois, o camisa 23 assumiu a titularidade e completou 50 jogos com o manto sagrado. Meus amigos, eu queria saber de você. Você gostaria da renovação do Davi Luiz? Eu vou dizer, Davi Luiz é um jogadoraço e eu adoraria, sim, a renovação do Davi Luiz. Meus amigos, outro assunto de ontem também, eu trouxe num vídeo, né? O dirigente do Paris Saint-Germain, o dono do Paris Saint-Germain se interessou para o Flamengo. Muita gente fica com medo dessa questão da SAF. E aí, matéria da ESPN, dirigente diz que SAF no Flamengo é totalmente viável, mas faz ressalva como o grande negócio pode avançar. Rodrigo Duns foi às redes sociais e respondeu ao internauta a respeito da suposta transformação do clube em SAF. Com uma das melhores condições financeiras do clube de futebol do Brasil, além de bem estruturado, o sucesso dentro das 4 linhas, o Flamengo tem sido uma das poucas instituições do país que não trabalha com o pensamento em transformar-se em sociedade anônima de futebol em breve. Porém, o assunto veio à tona nos últimos dias com a especulação a respeito do suposto interesse de Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, em se tornar sócio do clube carioca caso da transformação em SAF. O rumor ganhou grande força nas redes sociais e foi tema de debate entre os torcedores rubro-negros em meio a um diálogo no Twitter. Rodrigo Duns, vice-presidente-geral do Flamengo, respondeu após ser citado em um Twitter a respeito da possibilidade da transformação do clube em SAF. Abre aspas. Não me lembro quem falou aqui outro dia sobre isso. Se foi o Rodrigo Duns ou o Marcos Mota. Mas não necessariamente a SAF precisa ser no modelo que vem sendo. Os clubes podem vender uma fatia pequena, usando como investidor mesmo.
Essa é a possibilidade interessante de escrever um torcedor. Duche respondeu: não fui eu, mas isso é totalmente viável. Ser sócio de um clube como o Flamengo seria um grande negócio. Ajustes na governança seriam necessários, mas seria possível. Não que esteja confirmando nosso interesse nesse modelo, apenas falando em tese. Nesses assuntos, quem fala é o Landim. Meus amigos, vamos lá. Vamos lá. Né? Vou dizer uma coisa para vocês. O Flamengo não tem a menor necessidade nesse momento, como os clubes que estão com o Pires na mão, né, para se transformar em SAF. Então não é uma coisa que o Flamengo deve pensar em toque de recolher ou em caráter de emergência. O Flamengo pode pensar isso com calma. Agora, né, é um caminho sem volta. Futebol brasileiro, todos os clubes se profissionalizarão. Todos os clubes serão dirigidos por uma SAF. Né? O que é maravilhoso. Os clubes portugueses, por exemplo, e os clubes ingleses, todos eles são SAFs, então tem donos. Quando tem dono, meus amigos, o dono não quer jogar dinheiro fora. Então, assim, manutenção de técnico que não dá certo, falta de planejamento, uso do Flamengo com interesses políticos, isso tudo acaba. Isso tudo acaba. Né? Quando o Flamengo realmente tem alguém lá que investe e precisa do retorno daquele investimento. Então, assim, é uma questão de tempo, mas o Flamengo tem que fazer isso com muita calma e, quando fizer, tem que ser realmente como esse cara aí, o dono do Paris Saint-Germain. Quem comprar, de fato, a SAF do Flamengo no futuro terá que ser um dos caras mais capitalizados no mundo, que o Flamengo tem que ser um dos clubes mais caros de todo o planeta, pelo potencial que tem. O Flamengo é o único clube brasileiro que fatura R$1 bilhão por ano. Então, assim, é uma máquina de fazer dinheiro e, obviamente, quando o Flamengo tiver um departamento de futebol profissionalizado, realmente profissional, que entenda de futebol, a gente vai chegar aí, finalmente, a tal hegemonia esperada por todos e hegemonia que o maior clube do Brasil merece. Escreva aqui nos comentários o que você acha aí dessa ideia do Rodrigo Nunes de trazer investimentos aí para a SAF. Escreva aqui nos comentários. A participação de vocês em todos os meus vídeos é muito importante. Galera, tô com uma camisa, essa camisa aqui eu acho linda, uma camisa número 3 do Flamengo de 2018 ou 2017, essa camisa azul, algumas camisas aqui do Flamengo. Você é apaixonado por produtos oficiais do Flamengo? Caso sim, eu vou te dar uma dica muito importante para que você possa aí adquirir esses produtos com enorme desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, vocês vão. Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve eu vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, divida com os amigos, se inscreva no canal. Pessoal, live pré-jogo e live pós-jogo hoje, né? Se inscrevam no canal, acione o sininho para que você possa ver essas lives aí, a gente falando um pouco mais do jogo de hoje. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.